É a sua pausa para o almoço no trabalho. Todos acabaram de comer e agora a sala ganha vida. 3 rapazes estão a deslizar os dedos nos seus telemóveis. Outros 2 estão a bisbilhotar sobre o chefe. Alguns estão a rir alto com os amigos. O resto já está meio de volta ao trabalho, a responder a e-mails a meio da dentada. E você? Você está apenas sentado ali, sem se mover, sem verificar, sem fazer, apenas existindo. Não demora muito para que as pessoas reparem. Está tudo bem? Parece cansado. Dia difícil? Até os seus familiares lhe perguntam isto em casa, se você ficar quieto. Por quê? Porque você está a fazer a única coisa que os deixa mais desconfortáveis do que o próprio fracasso. Absolutamente nada. A sociedade condicionou-nos a acreditar que, se não estiver em movimento, está a ficar para trás. Que a ociosidade significa fraqueza. Que um homem sentado e parado é um homem a desperdiçar a sua vida. Mas Friedrich Nietzsche viu através desta ilusão. Ele entendia algo que a cultura da produtividade não quer que você saiba. Fazer nada não é preguiça. É rebelião, é poder. Num mundo escravizado pelo movimento constante, o homem que consegue ficar parado é intocável. No final deste vídeo, você verá por que dominar a arte de não fazer nada é a expressão máxima de força, porque isso perturba todos à sua volta, e como lhe dá um tipo de poder que a cultura da correria nunca conseguirá tocar. Mas primeiro, vamos olhar para a armadilha que eles construíram para o manter em movimento. Você acorda às 5 da manhã, porque algum guru da produtividade lhe disse que é isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Você verifica o seu telemóvel antes de os seus pés tocarem no chão. Você otimiza o seu pequeno almoço, agenda o seu treino, planeia o seu dia em blocos codificados por cores. Você é produtivo. Você está a esforçar-se, você está na correria e você está preso. Nietzsche escreveu: aquele que quiser aprender a voar um dia, deve primeiro aprender a ficar em pé e a andar e a correr e a escalar e a dançar. Não se voa para o voar. Mas note o que ele não disse. Ele não disse que você deve mover-se constantemente. Ele disse que você deve primeiro aprender a ficar em pé. Ficar em pé requer algo que os homens modernos esqueceram: a capacidade de estar quieto, de estar presente, de existir sem que o movimento constante prove o seu valor. A armadilha da ocupação não é sobre fazer as coisas. É sobre mantê-lo tão distraído que você nunca faça a pergunta fundamental: para onde é que eu estou realmente a mover-me? Pense no seu último dia produtivo. Você marcou tarefas, respondeu a e-mails, participou em reuniões, otimizou algo, mas no final você estava mais perto de quem você realmente quer ser? Ou estava apenas mais ocupado? Aqui está o que eles não lhe dizem sobre a cultura da correria. Ela foi concebida para o manter a correr em círculos, a mover-se sem direção, a produzir sem propósito, a criar a ilusão de progresso enquanto garante que você nunca chegue a um lugar significativo. O homem que consegue fazer nada quebra o ciclo inteiramente. Ele recusa-se a participar na atuação da produtividade. Ele não dançará ao ritmo que programaram em todos os outros. E essa recusa é aí que o poder real começa. Porque enquanto todos os outros se esgotam a provar o seu valor através do movimento, o homem que consegue estar parado está a conservar energia para algo que eles nem conseguem imaginar. Nietzsche entendia isto quando escreveu sobre a vontade de poder. A maioria das pessoas pensa que isto significa dominar os outros, forçar o seu caminho através de obstáculos, esforçar-se até ter sucesso. Mas a vontade de poder de Nietzsche é mais subtil, mais perigosa. É o poder de escolher quando agir e quando não agir. O poder de mover-se apenas quando o movimento serve o seu propósito. O poder de estar quieto quando a quietude é mais forte. O homem ocupado rendeu esta escolha. Ele entregou a sua soberania ao calendário, às expectativas alheias, à definição de sociedade do que é a produtividade. Mas o homem que consegue fazer nada, ele é dono do seu tempo completamente. E num mundo onde todos os outros venderam o seu tempo ao preço mais alto, a propriedade completa do seu tempo é a rebelião máxima. Há algo num homem a fazer nada que torna as pessoas profundamente desconfortáveis. Elas não conseguem categorizá-lo. Nietzsche observou: quem com monstros luta, sollte zusehen, dass nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und blickst du lange in einen Abgrund, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Mas o que acontece quando você não está a lutar contra nada? Quando você não está a olhar para nenhum abismo?
Quando você está simplesmente presente, você torna-se um abismo que olha para os outros, e eles não gostam do que vem refletido. O homem a fazer nada na pausa para o almoço não está apenas a relaxar. Ele está a conduzir uma experiência em psicologia humana. Observe como as pessoas reagem à quietude dele. Elas assumem que ele é preguiçoso. Elas projetam a sua própria ansiedade na paz dele. Sentem-se complidas a perguntar se ele está bem, se precisa de algo para fazer, se quer ser mais produtivo. A quietude dele força-os a confrontar a sua própria incapacidade de ficarem sozinhos consigo mesmos. É por isso que fazer nada é tão ameaçador. Numa cultura viciada em distração, o homem que não precisa de distração expõe a fraqueza de todos os outros. Ele não está a deslizar o dedo no telefone porque não precisa de validação externa. Ele não está ocupado porque não precisa de provar o seu valor através da atividade. Ele não está a otimizar porque já está completo. E essa totalidade aterroriza pessoas que se definem pelo que fazem, em vez de quem são. Nietzsche escreveu: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo, mas o homem que consegue fazer nada não está a lutar contra a tribo. Ele está simplesmente a não participar no jogo deles. E a não participação é mais ameaçadora do que a oposição, porque revela que o próprio jogo é opcional. Quando você para de jogar pelas regras deles, você força os outros a questionar por que é que ainda estão a jogar. Quando você para de precisar da aprovação deles, eles começam a precisar da sua. Quando você para de perseguir a definição deles de sucesso, eles começam a perguntar-se se a perseguição deles tem algum significado. O homem silencioso torna-se um espelho para a insegurança de todos os outros. E as pessoas odeiam espelhos que lhes mostram verdades que não estão prontas para encarar. É por isso que a sua quietude os deixa desconfortáveis. Não é porque está a fazer algo errado. É porque está a fazer algo certo que eles não têm a coragem de fazer. Aqui está o que o pensador pragmático entendia, e que os gurus da produtividade moderna perdem completamente. Às vezes, o movimento mais poderoso é não se mover de todo. O homem que consegue fazer nada tem acesso a uma forma de poder que as pessoas ocupadas nunca conseguirão tocar: paciência estratégica. Enquanto os outros estão a reagir a todas as oportunidades, a todas as crises, a todas as tendências das redes sociais, o homem a praticar a inação estratégica está a observar, a aprender, à espera do momento em que a ação terá o impacto máximo. Nietzsche escreveu: há mais razão no seu corpo do que na sua mais profunda filosofia. O seu corpo sabe quando descansar. A sua intuição sabe quando esperar. Mas a cultura da produtividade treinou-o para anular estes ritmos naturais em favor do movimento constante. O resultado: você está sempre a agir, mas raramente a agir no momento certo. Pense nos movimentos mais bem-sucedidos da sua vida. Quantos vieram de atividade frenética? Quantos vieram de se esforçar contra a resistência? Ou vieram de momentos de clareza em que você viu uma oportunidade que os outros perderam? Quando o timing se alinhou com a preparação? Quando você se moveu decisivamente após períodos de aparente inatividade? A inação estratégica não é preguiça. É conservação de energia para o impacto máximo. É recusar-se a desperdiçar poder em atividades sem sentido para que você tenha força total quando se apresentarem oportunidades que realmente importam. O homem ocupado esgota-se em 10 projetos diferentes e faz progresso mínimo em qualquer um deles. O homem que consegue fazer nada foca toda a sua energia na única coisa que mudará tudo. É por isso que fazer nada é a melhor coisa que você pode fazer. E isso assusta pessoas em posições de poder. Elas precisam de você ocupado, distraído, exausto. Elas precisam que você reaja à agenda delas, em vez de criar a sua. Quando você para de jogar o jogo delas, quando você para de responder à urgência delas, quando você para de aceitar o cronograma delas, você força-as a jogar o seu jogo. E o seu jogo é jogado nos seus termos, no seu timing, de acordo com as suas regras. O homem que consegue afastar-se de qualquer coisa tem poder sobre tudo. E o primeiro passo para ser capaz de se afastar é aprender a ficar parado. Se você não consegue ficar confortável a fazer nada, você nunca será capaz de deixar algo que é mal para você. Você permanecerá em maus relacionamentos, porque ficar sozinho é desconfortável. Você permanecerá em empregos insatisfatórios, porque não ter emprego é assustador.
Você permanecerá ocupado porque a quietude parece morte. Mas quietude não é morte. Quietude é onde a vida realmente acontece. Nietzsche teve uma insight brutal sobre a natureza humana. O pensamento do suicídio é um grande consolo. Por meio dele supera-se muitas noites escuras. Mas há outra forma de fuga que é ainda mais comum e mais socialmente aceitável. A fuga para a ocupação constante. O homem fraco não consegue sentar-se consigo mesmo porque não gosta do que encontra lá. Então ele preenche cada momento com atividade, ruído, distração. Ele agenda a sua vida de forma tão apertada que nunca tem de encarar o silêncio onde os seus verdadeiros pensamentos vivem. Ele chama isso produtividade. Nietzsche chamaria a isso cobardia. O homem que consegue fazer nada passou num teste em que a maioria das pessoas falha. Ele consegue ficar sozinho com a sua própria mente sem precisar de fugir. Ele encarou os seus próprios pensamentos e fez as pazes com eles. Ele encontrou o seu próprio vazio e descobriu que não está vazio de todo. Está cheio de possibilidade. É por isso que as práticas de meditação existem em todas as tradições de sabedoria. Não porque ficar parado seja inerentemente valioso, mas porque a capacidade de ficar parado revela se você é forte o suficiente para se encarar sem apoio externo. A maioria das pessoas descobre que não é. Tenta meditar e sente-se imediatamente ansiosa, aborrecida, inquieta. Precisa de algo para fazer, alguém com quem falar, algum problema para resolver. O homem fraco precisa sempre de uma missão, uma causa, um projeto, um relacionamento, um objetivo para dar significado à sua vida. Ele não consegue gerar significado de dentro. Então ele o empresta de atividades externas. Mas o que acontece quando o projeto acaba? Quando o relacionamento falha? Quando o objetivo é alcançado? Ele precisa imediatamente de outro, porque sem propósito externo, ele se sente inútil. O homem que consegue fazer nada descobriu algo aterrador e libertador. Ele não precisa de validação externa para se sentir valioso. Ele não precisa de realização constante para se sentir digno. Ele não precisa da aprovação alheia para se sentir completo. Esta autossuficiência aterroriza os fracos, porque expõe a dependência deles. Quando você não precisa da aprovação deles, a crítica deles perde poder. Quando você não precisa dos projetos deles, a urgência deles torna-se irrelevante. Quando você não precisa da definição de sucesso deles, toda a visão de mundo deles torna-se opcional. Nietzsche escreveu: "O que não me mata torna-me mais forte." Mas ele poderia ter dito: "O que eu consigo passar sem torna-me mais forte." O homem que descobre que consegue passar sem estimulação constante, sem validação externa, sem a permissão dos outros para se sentir bem consigo mesmo, este homem torna-se perigoso para todos os sistemas que dependem de manter as pessoas carentes e dependentes. Lembre-se do homem preguiçoso e ambicioso, aquele que a sociedade teme porque prova que tudo o que lhe ensinaram sobre sucesso está errado. Ele é o mestre de não fazer nada, e o seu nada é mais poderoso do que o tudo deles. Enquanto os outros se esgotam em semanas de 80 horas, ele está a pensar. Enquanto eles otimizam as suas rotinas matinais, ele está a compreender. Enquanto eles correm atrás de ganhos incrementais, ele está à espera do insight que tornará a correria deles irrelevante. Nietzsche entendia este padrão. Os homens mais altos distinguem-se dos mais baixos pela sua destemor em face da sua própria natureza. O homem preguiçoso e ambicioso não tem medo do seu próprio ritmo. Ele não pede desculpa por precisar de tempo para pensar. Ele não se sente culpado por períodos de aparente inatividade. Ele sabe algo que os que estão na correria não sabem. O trabalho mais valioso acontece nos espaços entre a ação. As descobertas vêm durante as pausas. Os insights chegam quando você para de forçar e começa a permitir. É por isso que as ambições dele são muito maiores do que as deles. Enquanto eles se esgotam em objetivos pequenos e geríveis, ele está a conservar energia para visões que os aterrorizariam. Pense em todas as grandes descobertas da história humana. Vieram de se esforçar mais em métodos existentes? Ou vieram de alguém que se afastou da ocupação por tempo suficiente para ver uma abordagem completamente diferente?
Edison não inventou a lâmpada trabalhando mais arduamente a fazer velas. Einstein não descobriu a relatividade fazendo mais o trabalho de Newton. Tesla não revolucionou a eletricidade sendo um melhor operador de telégrafo. Eles tiveram todos períodos de aparente inatividade, onde as suas mentes estavam a processar informações a níveis que os seus esforços conscientes não conseguiam alcançar. O homem preguiçoso e ambicioso aprendeu a confiar neste processo. Ele não força a criatividade através da força de vontade. Ele cria condições para a criatividade emergir naturalmente. E essas condições incluem sempre períodos significativos de não fazer nada. Não porque ele é preguiçoso, mas porque ele entende algo sobre a natureza da criação que as pessoas ocupadas perdem. A criação requer espaço vazio. A inovação precisa de silêncio. Os insights revolucionários emergem da quietude, não do movimento. Enquanto todos os outros estão a adicionar mais atividades às suas vidas, ele está a remover distrações. Enquanto eles estão a dizer sim a tudo, ele está a dizer não a quase tudo para poder dizer sim à única coisa que importa. Esta seletividade parece preguiça para pessoas que não aprenderam a distinguir entre movimento e progresso. Mas para aqueles que entendem o poder, parece algo totalmente diferente. Maestria. Agora chegamos ao cerne da filosofia de Nietzsche, e por que fazer nada é a expressão máxima de força. A vontade de poder não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. E a forma mais elevada de autodomínio é ter controle completo sobre quando você age e quando não age. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas antes de você poder descobrir o seu porquê, precisa de parar o tempo suficiente para o ouvir. E isso requer a capacidade de não fazer nada até que a clareza surja. A maioria das pessoas não consegue fazer isto. Elas estão tão desconfortáveis com a incerteza que preferem agir com base em informações erradas a ficar paradas sem informação. Elas preferem fazer a escolha errada a não fazer escolha nenhuma. É por isso que permanecem ocupadas, mesmo quando a ocupação não as está a servir. O movimento parece progresso, mesmo quando as está a afastar do que realmente querem. O homem que consegue fazer nada tem um relacionamento diferente com a incerteza. Ele não tem medo de não saber o que fazer a seguir. Ele não está aterrorizado por não ter um plano imediato. Ele consegue sentar-se no desconhecido até que o caminho certo se revele. Esta paciência dá-lhe uma vantagem enorme. Enquanto os outros se estão a comprometer com caminhos baseados em informações incompletas, ele está à espera da clareza completa. Enquanto eles estão a forçar soluções que não se encaixam, ele está a permitir que soluções perfeitas surjam naturalmente. Nietzsche entendia que o poder verdadeiro vem do alinhamento, quando as suas ações fluem da sua natureza mais profunda, em vez de pressão externa ou expectativas sociais. Mas você não consegue descobrir a sua natureza mais profunda enquanto está constantemente a responder a exigências superficiais. Você tem que ir mais fundo. E ir mais fundo requer quietude. A vontade de poder devidamente compreendida é a vontade de se tornar quem você realmente é. Não quem os outros querem que você seja, não quem você pensa que deveria ser, mas quem você realmente é no cerne. E quem você é no cerne só pode ser descoberto em momentos de quietude completa, quando todo o ruído externo desaparece e você pode finalmente ouvir a sua própria voz. É por isso que fazer nada é tão poderoso. Não é realmente não fazer nada. É fazer o trabalho mais importante possível. Descobrir quem você realmente é por baixo de todos os papéis que desempenha e expectativas que cumpre. Uma vez que você sabe quem você é, você pode canalizar a sua energia em alinhamento perfeito com a sua natureza. E a energia alinhada é infinitamente mais poderosa do que a energia forçada. O homem que age a partir do seu cerne é imparável. Não porque se esforça mais, mas porque não desperdiça energia a lutar contra si mesmo. Aqui está o que os generais sabem e que os coaches de vida não sabem. Às vezes, o movimento mais poderoso é o recuo. Não porque você é fraco, mas porque você é forte o suficiente para escolher batalhas que valem a pena lutar. Nietzsche escreveu:
Você deve ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Mas o caos requer espaço para se resolver em ordem, e espaço requer a capacidade de se afastar de pressões imediatas e ver o padrão maior. O homem que consegue fazer nada dominou a retirada estratégica. Ele consegue remover-se de situações que não o servem. Ele consegue afastar-se de conversas que drenam a sua energia. Ele consegue retirar-se de relacionamentos que diminuem o seu poder. Esta capacidade de se retirar dá-lhe uma alavancagem que as pessoas ocupadas nunca têm. Porque se você não consegue fazer nada, você não consegue dizer não a nada. E se você não consegue dizer não a nada, você não tem poder para negociar melhores termos. Pense na sua última grande negociação. Quer tenha sido para um emprego, um relacionamento ou um negócio, você conseguiu o que queria ou contentou-se com o que lhe foi oferecido? Se você se contentou, é provável que seja porque não conseguia ir embora. E você não conseguia ir embora porque ir embora significaria não ter nada. E não ter nada parecia insuportável. Mas o homem que consegue fazer nada acha o não ter nada suportável. Na verdade, mais do que suportável, ele o acha pacífico. E essa paz dá-lhe o poder de exigir o seu valor real em vez de aceitar o que é conveniente para os outros. É por isso que os empregadores preferem empregados desesperados. Porque os parceiros preferem parceiros carentes. Porque os sistemas preferem pessoas que não conseguem funcionar sem eles. O desespero torna-o previsível. A necessidade torna-o controlável. A ocupação torna-o gerível. Mas o homem que consegue sentar-se, que consegue ficar sozinho, que consegue fazer nada sem desconforto, ele é perigoso porque é imprevisível. Você não pode controlar alguém que não precisa do que você está a oferecer. A retirada estratégica não é sobre fugir de desafios. É sobre criar espaço para escolher que desafios valem a sua energia. O homem fraco luta todas as batalhas porque não tem paciência para escolher as suas batalhas. O homem forte retira-se da maioria das batalhas para que possa vencer as guerras que realmente importam. E às vezes, a estratégia de batalha mais poderosa é recusar-se a lutar de todo. Aqui está algo que mudará a forma como você vê o poder para sempre. A maioria das pessoas vive a sua vida inteira em modo de reação. Reagem a e-mails, reagem a redes sociais, reagem às emergências alheias, reagem às notícias, reagem às oportunidades, reagem às ameaças. Elas nunca pausam o tempo suficiente para perguntar: esta reação está a servir o meu propósito mais profundo, ou está apenas a servir à agenda de outra pessoa? Nietzsche escreveu: um passeio casual pelo asilo de lunáticos mostra que a fé não prova nada. Mas um passeio casual pela sociedade moderna mostra que a ocupação também não prova nada. Não prova que é importante, valioso ou que está a progredir. Apenas prova que é reativo. O homem que consegue fazer nada quebrou o ciclo de reação. Ele não responde automaticamente a todos os estímulos. Ele cria espaço entre o gatilho e a resposta. E nesse espaço, ele escolhe as suas ações deliberadamente. Isto é revolucionário num mundo concebido para o manter reativo. Toda notificação, todo pedido urgente, todo algoritmo de rede social foi concebido para desencadear uma resposta imediata. Eles querem que você reaja, porque as pessoas reativas são previsíveis. Com a reação vem o controlo, e com o controlo vem o lucro. Eles só se preocupam com o lucro deles, mas o homem que consegue ficar parado antes de responder, ele está a conduzir a sua vida como um mestre jogador de xadrez, a pensar vários movimentos à frente, a considerar consequências a longo prazo, a escolher ações que servem à sua estratégia, em vez de apenas responder à pressão imediata. Isto deixa as pessoas reativas loucas. Elas enviam-lhe um e-mail urgente e você não responde imediatamente. Elas criam drama e você não reage. Elas tentam apressá-lo a tomar decisões e você demora tempo a pensar. O seu ritmo deliberado força-as a confrontar a sua própria reatividade. A sua presença calma realça a ansiedade delas. O seu pensamento estratégico expõe a impulsividade delas, e elas começam a questionar se o ritmo urgente delas é realmente necessário ou se é apenas um hábito que desenvolveram para evitar lidar com a incerteza. A capacidade de fazer nada é a capacidade de escolher as suas respostas, em vez de ser controlado pelas suas reações. E num mundo cheio de pessoas reativas, a pessoa que responde deliberadamente
têm uma enorme vantagem. Elas estão a jogar xadrez, enquanto todos os outros estão a jogar damas. Elas estão a pensar estrategicamente, enquanto todos os outros estão apenas a mover-se rapidamente. Chegamos ao insight central que Nietzsche entendia, mas nunca afirmou diretamente. O homem que consegue fazer nada, consegue fazer qualquer coisa. Eis o porquê. Se você consegue ficar confortável sem opções, você está livre para escolher qualquer opção. Se você consegue ser pacífico sem plano, você pode executar qualquer plano com clareza. Se você é estável sem emprego, você pode escolher entre diferentes empregos. Se você consegue ficar contente sem validação externa, você pode seguir qualquer caminho sem medo. A maioria das pessoas não consegue aceder ao seu poder total, porque está constrangida pelo que pensa que precisa. Elas precisam de aprovação, então não podem arriscar a desaprovação. Elas precisam de segurança, então não podem correr os riscos necessários. Elas precisam de estimulação constante, então não conseguem aceder ao pensamento profundo que cria insights revolucionários. Mas o homem que aprendeu a não precisar de nada tem acesso a tudo. Este é o paradoxo para o qual Nietzsche apontou ao longo do seu trabalho. A verdadeira força vem de não precisar de exibir força. O poder real vem de não precisar de usar o poder. A confiança autêntica vem de não precisar de confirmação externa da sua confiança. Quando você consegue fazer nada confortavelmente, você consegue fazer qualquer coisa poderosamente. O homem ocupado está limitado pela sua ocupação. Ele só pode perseguir oportunidades que se encaixam na sua agenda. Ele só pode correr riscos que não ameaçam a sua rotina. Ele só pode seguir caminhos que não exigem que ele fique parado o tempo suficiente para pensar profundamente. Mas o homem que consegue fazer nada, as opções dele são ilimitadas, porque a zona de conforto dele inclui todo o espectro, desde a quietude completa até a ação total. Ele pode esperar anos pela oportunidade certa. Ele pode mover-se instantaneamente quando o timing é perfeito. Ele consegue sentar-se na incerteza até que a clareza surja. Ele consegue agir decisivamente quando o caminho se torna claro. Esta flexibilidade aterroriza pessoas que se prenderam a padrões rígidos de movimento constante. Elas esqueceram que todas as possibilidades incluem a possibilidade de não fazer nada, que ao esquecer esta possibilidade, elas limitaram o seu acesso a todas as outras possibilidades. Nietzsche escreveu: "O que não me destrói, torna-me mais forte." Mas ele poderia ter escrito: "O que eu consigo passar sem, torna-me mais poderoso em tudo o que escolho fazer." O homem que descobre que consegue ser feliz a fazer nada, descobre que consegue ser feliz a fazer qualquer coisa. Esta é a liberdade máxima. Conforto completo com a sua própria existência, independentemente das circunstâncias. Então aqui estamos nós. Você viu por que fazer nada aterroriza todos à sua volta. Você entende por que a quietude é rebelião e por que a inação estratégica é a forma mais elevada de poder. Mas agora vem a pergunta real. Você terá a coragem de pôr isto em prática? Porque entender isto intelectualmente é fácil. Viver isto é aterrorizante. Significa sentar-se sozinho com os seus pensamentos sem pegar no telemóvel. Significa estar confortável em reuniões sociais sem se sentir compelido a preencher toda a quietude. Significa tomar decisões no seu cronograma, em vez de reagir à urgência de todos os outros. Significa desapontar pessoas que esperam que você esteja disponível, reativo e ocupado. Nietzsche escreveu: "O indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. A sua luta não é contra forças externas. A sua luta é contra o condicionamento que lhe diz que a quietude não tem valor, que a inação é fraqueza, que fazer nada é desperdiçar a sua vida. Mas e se o oposto for verdade? E se fazer nada for a única forma de descobrir o que realmente vale a pena fazer? E se a quietude for a única forma de ouvir a sua voz autêntica? E se a inação estratégica for a única forma de conservar energia para ações que realmente importam? O homem que consegue fazer nada não é preguiçoso. Ele não é pouco ambicioso. Ele não está a desperdiçar o seu potencial. Ele é o homem mais perigoso em qualquer sala, porque ele é o único que não precisa de nada de mais ninguém. Ele é o único que não pode ser controlado pelo desespero, manipulado pela necessidade ou apressado para más decisões através de falsas urgências. Ele é dono do seu tempo completamente.
Ele escolhe as suas ações deliberadamente. Ele responde a partir do poder, em vez de reagir a partir da fraqueza. E num mundo cheio de pessoas reativas, carentes e ocupadas, isso o torna imparável. Porque o homem que consegue fazer nada, consegue fazer qualquer coisa.